Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se essa é a sua primeira vez por aqui e você ainda não nos conhece, esse é o canal do Sneakers BR aqui no YouTube. Meu nome é Ricardo. Meu nome é Jaime. Primeira vez em que eu e você juntos estamos estreando esse cenário novo. Salva de palmas pro cenário novo. Primeira vez que a gente tá fazendo um SBR On Air no cenário novo. Certo. O que seria o SBR On Air, Jaime? Programas de conteúdo Nike. Programa de conteúdo exclusivo Nike aqui no canal. O que você achou do cenário novo? Achei normal. Say what? Normal, Gui. É o melhor adjetivo para definir o cenário novo. Cenário novo, vinhetas novas. Hoje é o primeiro dia que tá entrando a vinheta nova também do On Air aí. Você gostou das vinhetas novas? Vinhetas eu gosto mais. Ah, você não gostou do cenário então? Eu achei normal. Entendi. Bom, pro Jaime, normal é legal. E aí, o tema de hoje aqui do SBR On Air é um tênis bem especial, que vem numa caixa ainda mais especial, que aí já vale começar o vídeo dizendo que quem comprar o tênis não vai receber nessa caixa. Isso não é a primeira vez que acontece por aqui, tem gente que reclama, mas isso é bem normal no mercado. Caixas promocionais, dá pra dizer assim, né? Caixas promocionais, isso acontece não só no mercado de tênis, no mercado de vários outros segmentos também acontecem o envio dessas caixas especiais. Essa é apenas uma delas que chegou aqui, porque essa é uma versão Friends and Family de um filme. E aí, o nome que tá aparecendo aí na frente já entrega o assunto do qual a gente vai falar. Certo. Seu óculos tá muito cheio de poeira. E torto. Mas pode continuar. Então, do que a gente vai falar hoje, né? Eu vou te falar do filme chamado Elo Perdido, ou Missing Link, Missing Link? lá nos Estados Unidos, que foi produzido pela Laika Studios. É Laika Studios ou Laika? Laika Studios. Laika Studios. Laika, pra quem não sabe, é tipo uma concorrente da Pixar e DreamWorks, né? Então é um estúdio de animação. Eles têm uma ligação muito próxima com a Nike, principalmente pelo fato do dono dela ser o Phil Knight, né? Phil Knight não é o fundador da empresa. A empresa, na verdade, era uma outra empresa que aí fez uma rodada de investimentos. Phil Knight entrou e aí depois mudou o nome e virou Laika Studios. E aí o primeiro filme ou animação lançado pela Laika é o Coraline, né? Coraline, de 2009. Acho que é 2009. E aí conta a história de uma menina que chamava Coraline, ela encontra uma portinha e viaja aí, meio Alice nas Países das Maravilhas, só que... Então, peraí, deixa eu fazer algumas observações. Além do link, sem trocadilhos com esse filme que você falou, a Laika também tem uma outra conexão com a Nike, que é o fato do Travis Knight, que hoje em dia é o diretor-presidente da Laika, ser filho do Phil Knight. Sim, ele começou como um animador da empresa, só que eu li em algum lugar que ele tinha saído da empresa. Será? Não sei. Eu vi uma matéria falando se a Laika sobreviveria sem Travis Knight. E aí o que dá pra dizer também é que ele foi o diretor de Bumblebee, aquele filme derivado do Transformers. Ok. Você não sabe quem é Bumblebee? Não sei, mas então. não muda a minha vida. Não muda sua vida, mas muda de quem gosta de cinema, como o Gui que tá aqui atrás das Certo. câmeras, que achou muito interessante. Desculpa, Gui. Bom, aí quando você ia falando, a Laika é um estúdio novo. É um estúdio que tá fazendo 10 anos agora, em 2019. Sim. Na verdade, esses estúdios são novos, né? A Pixar deve ter 20 e pouquinhos anos agora, Laika 10 anos agora, então tá aí conquistando espaço ou roubando das outras. Certo, e aí a Laika é baseada na mesma cidade que a sede da Nike, lá em Portland. E quando eles foram lançar o primeiro filme, Coraline, como você falou, Coraline, pra quem é mais cinéfilo, como o Gui, que tá aqui, já deve saber que é um desenho derivado de uma obra do Neil Gaiman. Certo. Neil Gaiman, que é um cara que já escreveu muitas obras de ficção, como Deuses Nórdicos, já fez até coisa pra Marvel, roteirizou uma série de quadrinhos pra Marvel, então é um escritor desse universo de fantasia muito conhecido e cultuado por quem gosta desse tipo de leitura. Quando eles foram lançar Coraline, eles foram em busca de uma agência de publicidade para fazer a promoção desse filme, e eles fecharam com a Widen, que por acaso é a grande empresa da Nike. é a mesma agência da Nike há muitos e muitos anos, a empresa que criou o Just Do It, etc. E aí, uma das ideias que a Widen deu para a promoção desse filme foi conectar com a Nike e fazer um tênis. E eles lançaram um tênis, que era o tênis do filme Coraline, do desenho Coraline, que por acaso é um Dunk High. Isso, um Dunk High. Então esse foi o primeiro, e aí que iniciou essa tradição de colaborações da Nike com a Laika, cada Todo vez que filme saía... sai um tênis, né? Isso, cada vez saía um filme novo. O que mais você descobriu nessa sua pesquisa sobre a Laika? Então, voltando no Coraline, na época do lançamento, eles produziram 1000 pares desse Dunk, né? E aí eu acho que o próprio Neil Gaiman, ele saiu dando pistas pouco antes do lançamento, e aí descobriu-se que para você conseguir um par do tênis, você tinha que seguir umas dicas que iam ser dados durante o pós-crédito do filme. Então, aqueles caras que não levantam do cinema, esperando pós-cenas, iam ver algumas dicas de como conseguir tênis. Depois eu não sei como é que foi isso. Bom, aí eu conto pra você, porque na época eu participei disso, eu tenho um conhecido aqui do Brasil que conseguiu ganhar o Dunk do Coraline. Então você via na cena pós-crédito um site, na verdade era um endereço onde você tinha que
que ir e responder algumas perguntas sobre o filme. Você precisava ter um endereço nos Estados Unidos, mas era só responder as 3 perguntas que tinha lá. E se você fosse uma das 1000 primeiras pessoas, você ganhava o tênis. Certo. Era bem simples. A partir daí, isso criou uma tradição não só das collabs, mas dessa distribuição quase sempre promocional dos tênis da colaboração da Nike com a Laika. Sim. E nesse caso ainda, apesar desses 1000 pares distribuídos promocionalmente, ainda tinha uma tiragem ainda mais exclusiva de uma caixa, né? 15 unidades. Tinha uns lace locks em cima com os personagens, então era um gatinho, um rato, eu acho, bem fodas, assim, se você olhar de perto. Tinha essa caixa toda especial também, feita ainda numa tiragem menor. Tudo isso porque o começo dessa história toda, da tradição da colaboração da Laika com a Nike, tem a participação do Tinker Hatfield, que é amigo pessoal do Phil Knight, e que declarou lá no comecinho dessas histórias que o que eles queriam não era muito mais do que fazer um tênis para um filme, porque essas ações de product placement, que é um tênis de uma marca X ou um produto de uma marca X aparecer numa obra, num filme, etc., a Nike já tinha feito muitas vezes, né? Muitos filmes aí, sei lá, vamos citar alguns poucos, De Volta ao Futuro, Forrest Gump, são filmes que têm participação expressiva de tênis da Nike. O Tinker fala que, para os projetos da Laika, o que eles queriam era traduzir o universo dos desenhos, das animações, na forma de um tênis. Então era quase como se fosse transformar personagens, transformar momentos do filme em uma versão usável. Eles sempre falam em contar histórias, né, para os tênis. Então era contar a história do filme, ou um pedaço, uma parte do filme no tênis. E aí, antes de abrir essa caixa daqui, só pra gente continuar essa recapitulação das collabs desses 10 anos de Nike com Laika. Começou com o Dunk Coraline, daí depois... Paranorman. Depois eles lançaram um filme que era do Paranorman, que era um menino que conseguia falar com a morte. Todas as animações da Laika também tem esse componente de serem quase animações pra adulto, né? Tem uma coisa meio sobrenatural, meio sombria. Então esse menino conseguia falar com a morte, e aí o Paranorman foi transformado em 2 tênis. É o Air Composite One. Ele teve 800 pares produzidos, distribuídos somente para crianças, né, na época. E aí você tinha que participar de um concurso. Você tinha que mandar uma foto explicando por que você... ou provando que você não foi uma criança normal. E aí eles iam escolher as 800 crianças e dar o tênis pra você. Só que também depois a Nike foi lá e fez mais 80 pares em grade adulta. E aí jogou no eBay pra arrecadar dinheiro, pra fazer doação pra instituições que cuidavam de crianças especiais. Certo. E aí também teve o Air Raid 2. Air Raid 2 foram uns poucos pares distribuídos só em esquema de Friends and Family. Certo. Daí depois do Paranormal veio O Box Trotter. Box Trotter. Que foi transformado Num Rush Mid. num Rush Mid. E aí tem uma história engraçada do Rush Mid, que o Tinker fala que quando chegou o projeto pra ele, ele foi viajar de férias, porque ele achava que tinha prazo ainda. E aí no meio da viagem de férias, ele recebeu uma ligação dizendo que o prazo, a data de estreia do filme tinha mudado e que eles precisavam fechar o tênis naquele mesmo dia. Ele falou que ele estava dentro de um ônibus com a família inteira indo fazer uma escalada e que nessa viagem de ônibus ele desenhou em 45 minutos essa versão mid do Rush. Por isso ficou uma bela uma droga, né? E mandou pra, na época, a Tiffany Beers, que era a desenvolvedora dele, pra produzir o tênis. E aí nasceu lá aquele Rush One Mid do Box Trotter. E aí só pra explicar mais um pouco o esquema de distribuição, porque depois vai fazer sentido quando a gente abrir essa caixa aqui. Naquela época você tinha que fazer uns jogos online, tinha uns esquemas assim, mas não era fácil, né? Não era um tênis vendido. E aí também teve o leilão com renda arrecadada voltada à caridade. E é isso. E aí depois do Box Trotter teve mais um. Cubo e as Duas Cordas. Primeira participação da Jordan Brand nesses projetos da Laika com a Nike. Sim, foi um Air Jordan 15. O Tinker, por muitas vezes já falou que era o modelo que ele menos gostava da linha Air Jordan. E acho que tá ligado com a época que ele desenhou. Acho que foi quando ele perdeu o pai. Teve umas treta pesada aí. E depois falou que virou um dos favoritos. E esse tênis específico, ele sofreu umas modificações nessa edição. Então ele tem um zíper por cima do peito do pé, tira os cadarços, e ele tinha um pé de cada cor. A base era preta, a grande maioria era preta, só que ele tinha detalhes azul ou vermelho, dependendo do pé, simbolizando o confronto entre o bem e o mal, que era uma coisa vista no filme. Certo. Aí agora a gente chega no tênis desse ano, o ano de lançamento dessa animação, que em inglês chama Missing Link. Em português, o Elo Perdido. Que é exatamente a história do encontro de uma criatura, O Sr. Link. que seria exatamente essa conexão entre o passado e o presente, entre homem e besta. Isso eu não tô ligado. É isso que fala no
no trailer. Certo. Seria quase, sei lá, um humanoide. É um cara grandão, Frankenstein. peludão, bem engraçado, que manda uma carta toda mal escrita para um explorador, e o cara chega lá no meio de uma floresta e encontra o Sr. Link. Ele dá esse nome de Mr. Link, só que ele próprio, com o decorrer do filme, ele escolhe um outro nome para si, que é Susan. que é exatamente o nome desse tênis. Nossa. Aqui, ó. Então, abre essa caixa aí, Jaime. Como a gente falou no começo, para quem não prestou atenção, essa não é a caixa que o tênis vai ser vendido, essa é a caixa Friends and Family, Uma então quando você aqui. abre, tem a cartinha, que a gente não vai abrir. Só Susan. Exatamente. O desenho do papel de seda já é diferente, tem a folhagem lá da floresta onde o Mr. Link é encontrado. E aí ele foi transformado numa versão do Air Max 1. Calma, não vou mostrar o tênis agora porque tem mais coisa dentro da caixa e tem umas coisas bem legais. Aqui embaixo tem a coisa mais legal da caixa, que é uma gravura original do filme, usada no processo de animação, que tem o Mr. Link, ou Susan, em 3 momentos, e a gravura é numerada manualmente, e essa é a número 362 de 500. Então isso aqui é muito legal. Fora isso, tem um pacotinho com patches também. Acho que era cadarço. Patches. Tem patches com todos os personagens do filme. Vamos ver essa carta. Então, na verdade, essa carta é o contrário, é como se fosse uma carta do explorador para o Susan, dizendo que nas andanças dele, ele encontrou um par de tênis perdido e ele achou que era perfeito para cobrir os pés grandões do personagem. É para ele esse tênis. Então. E aí ele fala que dentro da caixa ele colocou algumas memorabilias para ele nunca esquecer das aventuras que eles viveram juntos. Memorabilias essas que são basicamente os patches com retratos de todos os personagens. Vamos fechar a caixa e mostrar esse tênis em detalhe, porque ele é tão legal que ele merece muita atenção. Bom, antes de qualquer coisa, é um Air Max 1, que na língua tem o nome Max riscado e ele vira Air Susan. Certo. Ele é inspirado no terno que o Mr. Link ou o Susan recebe ao longo do filme, porque, como ele vive lá na floresta, ele vive peladão. Quando ele vai para a cidade, ele precisa de uma roupa, e aí encontra um terno xadrez para ele, que tem um colete verde por baixo, e o terno, visivelmente, é um tamanho menor que o que ele usa, e ele fica estourando. Era a roupa do Woody. Então, quando a gente postou essa foto no Instagram, teve essa comparação aí com a roupa do Woody. Então, o terno dele é nesse xadrez aqui, com o coletinho verde de veludo por baixo, e aqui, acho que, não sei se a câmera vai conseguir capturar, mas a riqueza de materiais desse tênis é bem impressionante. Sim. São vários tipos de lona, com o veludo, tem a gravatinha borboleta que ele usa aqui como um chaveirinho pendurado. Esse negócio de borracha que não entendi o que é. Acho que é uma referência aos pelos dele pulando. É que o colete é tão apertado, se você olhar a cena do filme que vai estar aparecendo aí nas imagens de cobertura, quando ele veste o colete fica apertado e os pelos ficam pulando por entre os botões. Entendi. E aí os botões do terno são de cortiça, então a palmilha do tênis aqui é de cortiça. Esse negocinho aqui. É também uma referência aos botões do terno, do colete, certo. Nesse caso aqui. Ele tem até uma costura que normalmente não aparece, né? Então, esse detalhe aqui é que a entressola é coberta de couro. Essa já é uma diferença visível do Air Max 1. Que não parece. Isso aí é uma cobertura de couro que tem essa costura aí para reforçar como mais um elemento alusivo ao jeito como o personagem se veste. E aí eu acho que esse tênis aqui exemplifica bem aquilo que a gente falou no começo, deles quererem criar uma versão 3D dos personagens, né? Então você consegue ver exatamente o personagem traduzido nesse tênis aqui. E é por isso há quem diga que esse tênis é muito melhor como um objeto do que como um calçado mesmo. Eu acho ele bem bonito. Mas é inegável que ele é bem caprichado, né? Sim, bem caprichado mesmo, bem bonito. Tanto como memorabilia, gostaria de ter essa caixa e guardar, quanto como um Air Max 1. Eu que sou bem fã do Air Max 1. E acho que vale falar que ele é a primeira vez que é um modelo que vai ser vendido, assim, ele vai ter acesso ao grande público, né? Antes era só através de leilões, sorteios ou umas gincaninhas. E agora você pode ir na loja e comprar se tiver sorte. Na loja online da Nike, então já vamos adiantar aqui as informações de lançamento. Esse vai ser um lançamento exclusivo da plataforma Sneakers, que é o espaço para venda dos produtos mais especiais lá na loja da Nike, aqui no Brasil. Lá fora ele já foi lançado no comecinho de abril, junto com o filme. O filme que acho que vale mencionar também para quem é ligado no cinema, que ele é dublado por vários atores famosos. Você chegou a fazer essa pesquisa? Só li Hugh Jackman. O Hugh Jackman, o Zach Galifianakis, que você conhece. É o... Se Beber Não Case. É o Alan. Tem a Emma Thompson também. É quem? O Alan? O Alan daqui não, é outro Alan. Tem a Emma Thompson também e tem a Zoe Saldanha.
Então, pelo menos 4. O Jaime não vê filme, ele não tá ligado em quem é, mas o Gui tá aqui balançando a cabeça, ele conhece todo mundo. Então, são vários atores bem famosos. E as animações da Laika já tem uma tradição de ganhar prêmios, de ser indicado ao Oscar de melhor animação. Esse aqui tá indo no mesmo caminho, bem aclamado por quem já viu. Eu ainda não vi o filme, mas o tênis é bem legal. Sim. Como a gente falou, ele vai ser exclusivo do ambiente ou da plataforma Sneakers lá dentro do nike.com.br. Certo. Quando? Dia 4. 4 de maio. Preço? R$699,90. Certo? Então esse foi o Air Max do filme Missing Link, ou Certo. Air Susan, como o personagem gostou de chamar o tênis. Não vai vir nessa caixa, essa é a caixa Friends and Sim. Family, só registrando, ninguém fica bravo, fiquei frustrado. E a caixa, né, só falando um pouco mais da caixa, ele também tem os elementos do tênis, né? Então tem esse forrinho aqui. Da roupa dele, né? O paletó e o colete Certo. listrado, certo? Certo. É isso por hoje então, esse foi o SBR On Air mostrando o Air Susan. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer o de sempre, de deixar o seu joinha, assinar o canal se você ainda não assina, seguir o SneakersBR em todas as redes sociais, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tem também o nosso site, sneakersbr.co, lá tem a seção de modelos femininos ou para os pés pequenos, chamado de WSneakersBR. Elas também têm o próprio Instagram, ou o Instagram próprio, como o Gerson gosta de falar, WSneakersBR, ou direto no wsbr.co, você cai lá no site. Deixa aí comentários também sobre o cenário novo, o que é que você achou, se você, assim como o Jaime, achou normal, ou se você curtiu. Tem muita novidade, tem as vinhetas novas que estão entrando aqui essa semana, programas novos, os SBR On Air. É isso aí. SBR por aí. Fique ligado. Você gostou do SBR por aí? Não percam. Você gostou do SBR por aí? Imperdível. Valeu, até a próxima. Tchau.